noite, Pai. Nós nos encontramos aqui para aprender mais de Ti. Tu és grande, majestoso, o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é o nosso professor, aquele que nos ensina como devemos nos comportar no nosso dia a dia. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom ver vocês, o esforço que cada um de vocês fizeram para vir à casa de Deus. Agradecemos a Deus pela vida. É um dom, é uma dádiva que Ele nos dá. Devemos ser agradecidos a Ele. Cada dia que a gente levanta, ao acordar, devemos dizer obrigado, Jesus, por mais esse dia. O oxigênio que respiramos, tudo é Ele que dá. Tudo é Ele que dá. Se Ele não desse, nós morreríamos asfixiados sem oxigênio. O calçado que calçamos, o trabalho que temos, o pão na mesa que temos, é Ele que dá. Você às vezes não sabe explicar como aparece o pão na mesa. É o milagre dos filhos. O pão na mesa é o milagre dos filhos. Você às vezes não sabe explicar como você consegue pôr o pão na sua mesa. E Deus concede isto. Nós estamos com nossos corações compungidos com a partida do irmão Dioguinho. Eu vi o irmão do irmão Tiaguinho lá. Fique de pé, irmão do irmão Tiaguinho. Aí atrás, isto, Marquinhos, eu vi ele chegando, lembrei muito do Dioguinho, se parece com o Dioguinho. Conheceu o Dioguinho? Conheceu? Ele tinha mais ou menos a sua idade. Certo é que Deus leva jovens também. Deus leva ancião, meia idade, Deus leva jovens. Deus leva, Ele chama, de um jeito ou de outro vai. Ninguém vai sem que Deus permita, não é? Nem a folha da árvore cai sem Deus permitir. Deus console o coração da família, irmão Dioguinha. Perdeu um bom rapaz. Deus nos ajude. Acidente automobilístico, não é? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Mas o bom, irmão, como é que ele chama o menino, rapaz? Marquinhos. O bom é nós estarmos prontos. Se nós estivermos prontos, quando Ele chamar, nós iremos. Mas se nós não estivermos prontos, nossa alma vai para a quinta dimensão, região dos perdidos, lugar horrível. É bom te ver aqui, Marquinho. Eu vi esses dias, veio chorando no escritório, o irmão lá atrás. Waxon. E feliz, jovens, tomando a posição por Cristo. Eu vi ele tomando a ceia aqui. Essas coisas devem ser valorizadas. Deus, posicionarmos por Cristo. Isso não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje, né? Ser hoje. Vamos ler Oséias capítulo 6. A nossa vida aqui, ela é emprestada. A nossa vida aqui é emprestada.
A hora que o dono exigir, ele pega de volta mesmo. Bom é que estejamos preparados. Vinde, Oséias 6. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou. Se trata de Israel, ficou 2000 anos fora de sua pátria. Porém há uma promessa, e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Isso se cumpriu no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU, Organização das Nações Unidas, reconheceu Israel como sua própria nação. Ou seja, eles foram religados, tendo sua própria pátria, sua própria bandeira, sua própria moeda, seu próprio governo. Mas eles ficaram 2 dias, que é 2000 anos, fora. Aqui no verso 2 diz: depois dos 2 dias nos dará vida. Isso foi politicamente, né? Israel reconhecido politicamente. Espiritualmente ainda não foi, porque eles ainda não reconhecem a Jesus como o Messias. Quem vai fazer isto com eles será Moisés e Elias, após o arrebatamento da igreja noiva. E aí, verso 2 diz: depois de 2 dias, que é 2000 anos, nos dará vida. Ao 3º dia, nós já estamos dentro do 3º dia, não é? Nos ressuscitará, isso é espiritual, através do ministério de Moisés e Elias. Então, nós estamos às portas disto. Isso é promessa da Bíblia. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viremos diante dele. Serão 144.000 com os outros, para servir os santos lá na Santa Jerusalém. Pai, ajude-nos a estudar isto. Uma coisa é ler a palavra, mas outra coisa é estudar a palavra. Não queremos somente ler, mas queremos estudar essas coisas, refletindo de fato o que significa as Escrituras para o nosso dia. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir aqui o estudo desta tremenda mensagem pregada pelo profeta de Deus, que estamos estudando todas as sextas-feiras, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Nós vamos prosseguir na página 24, parágrafo 133. Aqui ele fala tantos personagens que reconheceram o seu dia e sua mensagem. E aqui na 133, ele já inicia um assunto tremendo também. 133, Deus abençoe os irmãos lá de Minas, está ali, gente boa lá de Minas. Eu nasci lá em Minas, região de Uberaba. Gosto dos mineiros, como de todos os brasileiros, né? Coisa boa é amar nossa pátria. 133, exatamente como as provas escriturísticas de Moisés. Aqui ele fala sobre Moisés dando-se a conhecer ao povo de Israel. Palavra vindicada. Moisés soube que aquela era a palavra do dia. A mensagem de Moisés era a palavra do dia. Vamos, além de ler, vamos estudar. É muito diferente ler de estudar. Nossos cultos é para estudar a mensagem. Sexta-feira, domingo de manhã, estamos estudando a mensagem de adoção. Vamos arrancar profundidade de trás disto. Veja, a segunda linha do 133.
Moisés soube que aquela era a promessa do dia, porque ela era escriturística. Nós devemos ser felizes. Por que nós cremos que a mensagem que o William Branham trouxe é a mensagem do dia? Por que, irmão Edinho? Porque ela é escriturística, 100%. Deixasse o irmão Branham trazer uma mensagem fora da Bíblia, nós como eleito jamais iríamos crer. Porque você tem que crer na sua eleição. E como eleito, você não ingeria uma coisa que não fosse escriturística. Por que o povo de Israel creu na mensagem de Moisés? Porque o sobrenatural estava naquilo. Por que nós cremos na mensagem que o William Branham trouxe? Porque o sobrenatural foi fotografado pela ciência. Aqueles 7 anjos formando uma nuvem, e no centro o rosto de Cristo. Você olha lá para a foto do rosto de Cristo e olha para o centro dessa nuvem. Cadê os filmadores? Você vê, porque ali já é cópia da cópia da cópia, mas dá para ter uma noção. É escriturístico. Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não é? Os 7 anjos. Olha aqui, terceira linha. Não importava quão estranha fosse. Ô irmão, não importa para nós como eleitos que vamos para o céu, quão estranha seja esta mensagem que nós cremos. Quão estranha seja para a teologia moderna do século 21, não importa. Quantos teólogos duvidem dela, quantos pseudos intelectuais duvidem, isso não nos abala, não abala a nossa fé. Por quê? Porque esta mensagem é escriturística. Ou seja, ela combina com as escrituras. Por que nós não cremos nestas pregações de teologia? Porque não são escriturísticas. Elas coam mosquito e engolem camelo. Você vê, prega bonito, bonito. De repente você vê a vaquinha deles comendo capim em cima da árvore. Não são escriturísticas. E o eleito, filho de Deus, como você é, como Paulo disse em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, desde antes da fundação do mundo, nós fomos elegidos nele. Não adequa com o nosso espírito uma mensagem anti quer dizer contra, anti-escriturística. Nosso espírito não ingere. Irmão Geraldinho, bom te ver. Sarô, nós oramos pelo senhor. Deus te abençoe. O senhor não pode ir na nossa frente não, tá? É anti-escriturista o senhor ir na nossa frente. Amém? O senhor entendeu? Entendeu, né? Amém, a minha irmã Meire. É anti-escriturístico o Geraldinho na nossa frente. Falar nisso, gente, vocês cuidam da irmã Thaís. Me perdoe, a gente lembra e muda de assunto. Visite a irmã Thaís. Ela está precisando de alguém para fazer uma sopinha para ela todo dia. As irmãs mais amigas dela intercalam, um dia vai uma, outro dia vai outra, limpar a casinha para ela, fazer uma sopinha. Se Deus não pôr a mão nela, ela está indo embora. Mas pelo menos vamos deixar um legado de cristãos. De cristão. A igreja deve sentir família. Quando o membro é honrado, todo o corpo é honrado. Os diáconos, suas esposas, um dia vai uma, outro dia vai outra. Viu? Não é só amar. Amar sem obra não é amor, né? Não é amor. Cuide da irmã Thaís, ela é uma eleita, esposa do diácono Emanuel.
Mas é que o assunto vem à memória, a gente muda, me perdoe. Vamos prosseguir aqui. Não importava quão estranha fosse a mensagem de Moisés. Ele disse: como posso lhes dizer que vi uma luz aqui atrás no deserto? Como posso lhes dizer que eu vi uma luz aqui atrás e que aquela luz me disse para ir lá embaixo? Ele disse: verdadeiramente, Moisés, eu serei contigo e não somente... Mas até então, veja a profundidade de estudar a mensagem. Até então, de primeira mão, Moisés dizia ao povo: eu vi uma luz, a luz de Deus apareceu para mim no Monte Sinai, a sarça queimando e não se consumia, e daquela luz saía a voz que me comissionou a vir aqui ao Egito e libertar o povo. Mas até então, era uma pregação um pouco vaga. Por que vaga? Porque o povo tinha que crer em Moisés pelo que Moisés viu. Pelo que Moisés viu. De primeira mão. Mas, vamos aqui, só para você entender o que o profeta está querendo dizer. É bom estudar é conferindo a mensagem com a Bíblia, que fica claro. É Êxodo 19, versos 17 e 18. Abra sua Bíblia aí. É bom, você vem no culto, principalmente sexta-feira e domingo de manhã, para estudar a palavra. Eu gostaria que meus evangelistas fossem mais escriturístico e evangelístico para pregar, para trazer assim pessoas para serem batizadas. É bom aplicar nesse ministério evangelístico, porque às vezes eu tenho ido com eles nos cultos nas casas e eles pregam doutrina. É bom pregar assunto evangelístico para trazer as almas. Por exemplo, esse aqui, ó. O que é assunto evangelístico? É matar a cobra e mostrar o pau. Esse parágrafo 133, o irmão Brando está tentando dizer que de primeira mão Moisés teve que falar para o povo que ele particularmente tinha visto a luz no monte. Só que ele viu sozinho, o povo não viu, o povo estava no Egito. Porém, ao povo crer, veja a importância de crer no mensageiro. Abra a Bíblia em Êxodo capítulo 19, verso 17 e 18. Ao povo sensibilizar-se em seu coração e crer no Evangelho, no que Moisés estava dizendo, eles seguiram Moisés, acompanharam Moisés. E aí sabe o que aconteceu? Veja aqui, Êxodo 19, verso 17 e 18. É o que o profeta está tentando explicar. E Moisés levou o povo fora do arraial. Arraial de quem? Dos egípcios. Deus não se mostra a nós misturado com o arraial de Laodiceia. Por isso você misturado com o mundanismo, Deus não trata com você. Você tem que sair fora do espírito da era, do espírito denominacional, para Deus tratar com você. Por que que Deus tem tratado conosco aqui? É porque nós temos sido um povo separado. Nós não queremos saber da vida de A, de B, de C. Nós queremos saber da palavra da hora. E isto é o que tem trazido bênção para os nossos cultos aqui. Veja, verso 17. E Moisés levou o povo fora do arraial. Só levar o povo fora adianta? Não. Ao encontro de Deus. Muitas pessoas saem fora. Os batistas saem da batista, a denominação tal sai daquela denominação, mas não vai ao encontro da palavra. Eles fundam outra igreja e vai para outro nome de igreja. Não adianta nada. Você tem que sair fora do arraial e vir ao encontro. O que é Deus? Deus é a palavra. Vir ao encontro da palavra da hora. Aí sim faz sentido. Aí haverá bênção. Veja, saiu fora do arraial ao encontro de Deus.
e puseram-se ao pé do monte. Agora não era só Moisés que estava no pé do monte, agora todo o povo foi lá para ver. Todo o povo estava lá ao pé do monte. Sabe o que aconteceu? Oh, que felicidade, amados, de seguir um profeta. Quando Israel seguiu a Moisés e foi ao pé do monte, onde Deus, a coluna de fogo, tinha aparecido para Moisés, eles foram lá, eles viram a mesma coisa que Moisés vira antes. Veja o verso 18. E todo o monte de Sinai fumegava, do jeitinho que fumegava quando Moisés foi lá sozinho. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fogo, subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E aí você prossegue aqui no capítulo 19, o povo teve que sair correndo, dizendo: Moisés, fala tu com Deus e depois você fala conosco. A coisa realmente, Moisés, é tremenda. A coisa, esse fogo que você fala, que você falou, é real, não é uma mentira não, Moisés. Ô irmão, isso deve trazer uma mensagem para nós. Quando nós decidimos em seguir os passos de William Branham, vamos falar o nome, porque lá falou o nome, não falou? Moisés. O povo seguiu a Moisés, e era o profeta da hora. William Branham é Apocalipse 10:7, é Malaquias 4, é Mateus 17:11, é o profeta da hora. Eu te pergunto, aconteceu ou não aconteceu contigo? Você viu ou não viu o mesmo que o William Branham viu na Bíblia? Ao nós nos dispor a acompanhar o William Branham, nós passamos a ver do jeitinho que o William Branham viu. William Branham viu 3 manifestações de Deus em uma só pessoa, nós também vimos. William Branham viu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também vimos. William Branham viu que mulher não pode pregar no púlpito, Coríntios 14:36, nós também vimos. William Branham viu que a mulher não pode cortar o cabelo, ela desonra sua cabeça, que é o marido, nós também vimos, é Coríntios 11, verso 5. William Branham viu que a coluna de fogo é o próprio Deus, como havia lá no deserto com Israel, nós também vimos. Nós não temos dificuldade em ver. O certo é, escute aqui, é que nós não somos um grupo de Maria vai com as outras. Nós não estamos seguindo uma informação de terceiro. O que nosso Moisés viu, veja o verso 18. Moisés viu o fogo no monte, o povo chegando lá também viu o monte todo coberto de fogo. Ah, meus amados, qual é o título da mensagem? Qual é o título da mensagem que estamos estudando? Reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. É ou não é o mesmo que Israel viu? Então, nós não estamos seguindo William Branham, este profeta, como um grupo de Maria vai com as outras sem saber o que está fazendo. Não, nós estamos seguindo porque pela misericórdia de Deus, como aconteceu aqui em Êxodo 19, verso 18, nós vimos, não foi só Moisés que viu, o povo aqui no verso 18 também viu. Não foi só o William Branham que viu, nós também vimos. Vimos ou não vimos? Ou estamos ainda duvidosos? Será que isso é a verdade mesmo? Será que é? Será que não é?
Não, gente. Israel, depois de Êxodo 19, verso 17, 18, eles não tinham um pingo de dúvida que a coluna de fogo era real no meio deles, porque eles viram a olho nu. Nós também vimos a olho nu na Bíblia. Unicidade, batismo em nome de Jesus, e Deus fomegando na coluna de fogo. Vimos. Nós temos testemunhos pessoais. Aí então nós podemos escrever Atos junto com o Dr. Lucas. Lucas foi escritor de Atos. Veja que Atos capítulo 1, como é que o Dr. Lucas começou a escrever. Abra sua Bíblia, Atos 1. Nós estamos estudando, é bom, um parágrafo da mensagem, abra um leque, que você pode ir fundo na coisa. E aí você vai dizer, meu Deus, que coisa profunda. Culto é isso. Culto é para ver as profundidades de Deus. Atos capítulo 1, introdução. O doutor Lucas começa a escrever, é o evangelista Lucas, ele era médico. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Não só fazia, mas ensinava. Não só ensinava, mas fazia. Nós não só pregamos, mas nós também vimos. Nós não estamos numa coisa aérea. Nós temos vivência do que cremos. Por menor que você julgue ser, você já viu o sobrenatural no nosso meio. Viu ou não viu? Coluna de fogo, falando segredos ocultos da sua vida. Você diz, o pastor não dorme comigo, não mora da minha casa e fala tudo que tem acontecido da minha casa. Isso não é o homem, isso é a coluna de fogo. É o ministério de Elohim no nosso meio. Elohim. Sara sorriu na tenda e Elohim lá fora falou tudo que estava acontecendo com Sara lá na tenda. Sara está sorrindo lá dentro, Abraão. Por quê? Está me chamando mentiroso? A presença de Elohim no ministério de Moisés mostrou para o povo de Israel que não era um mero homem que eles estavam seguindo. Mostrou. O monte fumegava que estremecia o povo. Ô irmão, cada culto que você vem deve estremecer nossas almas. A coluna de fogo, o Elohim está aqui. O Elohim está aqui. É necessário ver como Israel via. Mas vamos agora no parágrafo 134. No 133 você viu que Moisés, de primeira mão, não tinha jeito de mostrar para eles o que ele tinha visto lá no monte, na sarça ardente. Mas agora no 134, o profeta diz, Moisés, não se mostrou no Egito, ou seja, Deus, né? Deus, a coluna de fogo, não se mostrou visivelmente, aquela coluna de fogo, para o povo de Israel no Egito, enquanto eles estavam no Egito. Eles tinham que crer na mensagem de Moisés. Porém, ao sair do Egito, Deus se mostrou. Êxodo 19, verso 18. Deus não podia te mostrar nitidamente a coluna de fogo quando você estava na denominação. Mas ao você sair da denominação, você vê Deus. Você vê a coluna de fogo em cada versículo da Bíblia.
Você saiu do arraial denominacional. Vejamos o 134. Ele não se mostrou no Egito, Deus, a coluna de fogo, apenas por milagres e sinais, serpente comendo a serpente dos magos, não é? Milagres. Mas quando teve a todos reunidos, Êxodo 19, verso 17, todos reunidos, e verso 18, o que aconteceu? Aí vem o verso 18. Ele apareceu a eles novamente e vindicou o ministério de Moisés ante o eleito. Irmão, quantas pessoas que não são eleitas vêm aqui, vê aquela foto, a coluna de fogo, sai dizendo que nós idolatramos o irmão Brana, nós adoramos um homem. Porém, quantos eleitos vêm cá e vê Deus naquela coluna de fogo? Entende? Sabe por quê? Moisés, ele mostrou o seu ministério, vindicou o ministério de Moisés ante o eleito, ante quer dizer diante do eleito. Quem não é eleito nunca vai entender. Caso de Datã, Abirão e, como é que chamava o outro? Coré. Nunca entendeu, mesmo vendo a coluna de fogo no monte, que não mexeu com as entranhas deles, porque eles nasceram para ser incrédulos. Eles saíram do Egito porque eles eram hebreus, então todo hebreu tinha que sair, acompanhar aquele povão, mas eles saíram fisicamente, eles nunca saíram espiritualmente. Há pessoas que saem da denominação fisicamente, mas nunca saem espiritualmente por revelação, como Josué e Caleb saiu. Há uma diferença de você sair do mundo, da Laodiceia, fisicamente, porque a família saiu, veio para a mensagem, se batizou, o marido veio, a mulher veio, os filhos veio, aí você vem atrás, porque fazer uma médiazinha. Não, mas quando você vem por revelação, é diferente. O sobrenatural é mais real para você. Um culto é mais real para a sua alma. Mas quando você vem só para fazer uma média da família, você não entende nada. Não sei porque que o povo grita glória a Deus, aleluia, que lá me enjoa. Ih, aqueles gritos do Edilson me enjoa. É desse jeito. Senhor, ajuda nós a entender na alma. Ouvi, mas agora vejo. Que tá? É aqui, ó, Êxodo, onde lemos, Êxodo 19, verso 18. Depois do verso 18, eu creio que o povo de Israel pode dizer: ouvi você contar, Moisés, da coluna de fogo, porém agora eu vejo. Eu vi ela fumegar no monte. Não só você falou, Moisés, mas eu também vi. Você pode dizer para o irmão Brana, não foi só o senhor que falou do batismo em nome de Jesus, unicidade. Não, eu agora também vejo. Eu agora também vejo, irmão Brana. Ah, amados, uma coisa é seguir porque outro falou, mas uma coisa é ver. Eu também posso ver. Isso chama-se revelação. Por isso, para isso, tem que acontecer o verso 17. Moisés levou o povo fora do arraial. Você tem que sair fora desses arraiais. Você fica ouvindo o pastor da igreja A, B, C falando na internet, esses MSN, Facebook. Você está cheio disso lá, está cheio de matéria de pastor, quanto é linha.
Você vai se confundir tudo. Você tem que sair fora dessas coisas e ficar sozinho com Moisés. Você tem que ficar sozinho com o Moisés da hora. É igual o pastor. Esses crentes que ficam ouvindo pastor fulano, beltrano, ciclano, ele nunca vai acreditar, nunca vai ter o seu pastor. Fica com a mente dividida. O pastor Joaquim pregou aqui quando eu entrei aqui naquele culto. Nunca esqueço. Quem tem 2 pastores tem meio pastor. Quem tem 3 pastores não tem nenhum pastor. Você tem que ter um homem o qual você acredite. Você segue as pegadas, sabendo que ali não há erro. Bendito o crente que se posiciona assim. Ele é abençoado. Por que Datã, Abirão e Coré nunca pôde ser abençoado? Porque eles nunca creram em Moisés. Por que Josué e Caleb foi abençoado? Porque eles creram em Moisés. Eles não entendiam tudo que Moisés falava, mas eles criam em tudo que Moisés falava. Ah, isso é maravilhoso, irmão. Isso dá segurança para nós. Mas tem que acontecer. Êxodo 19, 17. Moisés levou o povo fora do arraial. Não só fora do arraial, mas ao encontro de Deus. Cada culto que nós estamos tendo aqui, a palavra, o Espírito Santo está nos tirando do arraial, que é o Egito, que é a Laodiceia. O Espírito Santo está puxando a nossa orelha, nos sacudindo, para sairmos desse Egito, desta ordem social, sistema laodiceiano. Saia! Deus não podia tratar com Israel misturado com os egípcios. Deus não pode tratar comigo, com você, misturado com esse mundo denominacional e mesmo esse mundo cheio de ismos. Me conta, me mostra na Bíblia onde Deus tratou com um grupo misturado. Nunca. Paulo lá em Hebreus, não lembro mais o capítulo, ele diz: saiamos pois fora do arraial. Jesus saiu fora do arraial para fazer seu sacrifício lá no Monte Gólgota. Mas vamos aqui, 134. Ele não se mostrou no Egito apenas por milagres e sinais, mas quando teve todos reunidos, ele apareceu a eles novamente, como aconteceu com Moisés sozinho, e vindicou o ministério de Moisés ante o incrédulo. Ante quem? Diante de quem? O eleito. Oh, irmão, esta mensagem, ela não é para incrédulo, ela é para o eleito. Aí é onde o diabo quebra a cara. Quebra a cara. Ele disse: como é que pode aquele homem todo torto da vida e dizer que é um eleito? É porque o diabo julga você pelo lado de fora. O irmão Brando disse: a samaritana, ela era toda aleijada fisicamente, moralmente falando. Mas quando ela viu Jesus lá no poço de Jacó, a alma eleita dela saltou e disse: tu és ele, eu vejo, tu és o Cristo. O que Anás e Caifás não tinha, a samaritana tinha. Jesus conversou com Anás, com Caifás tantas vezes na sinagoga. Eles chamavam ele de Belzebu. A samaritana chamou ele de o Messias. É o Messias que havia de vir. Ela saiu correndo, pulando para a cidade, contando para as pessoas que tinha visto o Messias. Ela tinha o que os sacerdotes da época não tinham. Ela não tinha a moralidade que eles tinham, porque ela vivia uma vida toda estragada, bicada do sabiá na casca da maçã. Porém ela não tinha o bicho no centro da maçã. O
O que estraga uma maçã não é propriamente a bicada do sabiá. O que estraga a maçã é o bicho lá dentro que apodrece ela. Bicho fala de alma não eleita. Porque tendo uma alma eleita, veja, depois daquele encontro que a samaritana teve com Jesus lá no poço de Jacó, nunca mais você vê uma história negativa da vida samaritana. Ela largando, casando de novo, largando, casando de novo. A Madalena era uma prostituta até ali. Dali para frente você nunca vê uma vida imunda, suja na vida da Madalena mais. Ela era toda aleijada moralmente falando, até ser despertada a semente eleita. Gente, isso é profundo demais. Quando esta semente eleita dentro de nós é irrigada pela palavra, a eleição nos chama a atenção para aquilo que somos, e isso nos dá força para quê? Para nós pararmos de pecar. Ao nós descobrir a semente eleita, acho bonito demais, o irmão Brana fala na mensagem Crendo em Deus. Ele diz assim: eu nasci de uma família toda errada. Meu pai era um traficante de bebida alcoólica, minha mãe era meia índia, tudo estragado. Mas um dia, eu como garoto ainda, comecei a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, eu descobri Deus dentro de mim. Aí desde então minha vida começou a mudar. Quando você descobre a semente eleita dentro de você, você passa a ter força para começar a dizer não para o pecado. Não foi a Raabe que deu conta de mudar-se a si mesma. Ninguém muda a si próprio. Foi ao ela descobrir eleição dentro dela, que ela passou a alimentar aquela semente eleita que estava dentro dela com a palavra de Deus. E aí então ela começou a ter força para dizer para aqueles homens que vinham no caminho dela para prostituir com ela, começou a ter força para dizer: não, eu agora não sou mais prostituta. Você veio numa porta errada, você bateu numa porta errada, vai buscar outra porta. Não para esse, não para aquele, não para aquele outro, não para aquele outro, ao ponto de você nunca mais ver na história da samaritana ela tomando marido da outra. Quando foi que ela parou? Quando ela descobriu Deus dentro dela. Quando é que você tem força para dizer não para aquele pecado que te fazia fumar, beber, prostituir? É quando você descobre eleição dentro de você. Aí o homem de dentro que te governa vai falar assim: você, como um homem eleito, sendo escravo desse vício, pare! E esta força invisível dentro de você vai te dando força para você ser um homem transformado. Não é você que se muda a si próprio, é a eleição, é a predestinação, é o Espírito Santo, é o sobrenatural dentro de você, é que te dá força para dizer não para aquela tentação que te governava antes. Amados, isto é a pura verdade. É a pura verdade. Aí você vê então a importância de alimentar esse homem eleito. O homem eleito não é essa casca de fora, não. Isso aqui ele não gosta da palavra de jeito nenhum. O homem eleito é o de dentro. E o irmão Brana disse na mensagem: não sabeis, creio que é o parágrafo 162 por aí. Ele disse: a alma eleita só se alimenta de uma coisa, e é da palavra de Deus. O homem eleito não se alimenta dessas coisas bolotas dos porcos laodiceanos. O homem eleito alimenta-se
unicamente da palavra de Deus. E quanto mais você se alimentar da palavra, você vai ter força para dizer não para aquela tentação, para aquela tentação, para aquela tentação que te golpeava, que te dirigia, que te molestava. Não é você por si próprio que vence tentação, não. O irmão Branham disse: nós, de nós mesmos, nunca podemos fazer parelha com o diabo. Foi enfrentar o diabo. Não foi Davi que venceu Golias, foi o Deus de Davi que ungiu aquela pedrinha para derrubar o Golias. Quando que uma pedrinha daquela derrubava o monstrengo daquele? Deus estava na pedrinha de Davi. Deus está nesta fé eleita que você tem. Confia nesta pedrinha chamada fé eleita, fé predestinada. Ela derruba gigante. Aquele problema chega para você e diz: eu vou te dominar. É um gigante. Você diz: mas o Deus de Davi está comigo. O Deus de Davi, que ungiu a pedrinha de Davi, unge a minha alma. A unção está na alma. A unção está na alma. A eleição está na alma. A predestinação está na alma. A alma eleita que tem a pedrinha. Ô irmão, dê glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, isso é coisa de nós jubilar. Jubilar. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós estamos falando de coisa que nós possuímos. Nós não estamos falando grego aqui não. Não estamos falando em línguas estranhas aqui não. É estranha para Laodiceia essa linguagem, mas para nós é língua inteligível. Você entende essa linguagem? Se pregar essa mensagem que eu estou pregando para a denominação, eles não entendem nadinha. Mas pregar para eleito é bom demais. É bom demais pregar para eleito. Eleito entende a linguagem da Bíblia. Ei, aleluia! Eleito não tem dificuldade de entender a linguagem do céu. Quando Israel, em Êxodo 19, verso 17, verso 18, chegou ao pé do monte e viu todo fumegando, eles não tiveram dificuldade de crer que aquilo realmente era o que Moisés tinha falado para eles, não. Quando você vê o sobrenatural manifestando, você diz: isso é o que o nosso Moisés nos falou. Um menininho, andando da escola lá nos Estados Unidos, aquela coluna de fogo descia e subia na montanha. As professoras ficaram espantadas. Isso foi fotografado pelos estúdios dos Estados Unidos. As professoras ficaram espantadas. O que é aquilo? Que fenômeno na montanha. Coluna de fogo descia e subia. Deus trazendo casamento e divórcio para o irmão Branham, revelando. E aí uma menininha que entendia do sobrenatural consolou a professora, falou: não, professora, que lá é Deus falando com o irmão Branham lá no monte. Se ficar com medo não, é Deus tratando com o irmão Branham. A menininha, por certo, os pais dela eram da igreja do irmão Branham. A menininha entendia do sobrenatural. A professora não entendia, ficou pasmada, perplexa, medrosa, amedrontada. Aqui em Êxodo 19, verso 18, o povo entendeu, disse: não, é aqui Moisés falou para nós. Ele falou que viu a coluna de fogo e agora nós podemos ver com os nossos olhos. Isso é bom demais, irmão. Você ter a mesma experiência que William Branham teve com o sobrenatural. Isso não nos põe medo, mas isso nos dá segurança. Segurança.
Quantos casos fenomenais que aconteceu com o irmão Brana, aconteceu aqui em nosso meio. Aconteceu aqui em nosso meio. Coisas fenomenais. Lembra do caso da irmã Hatmuser? Nós é que não gostamos de falar. Que as obras devem falar mais do que nossas palavras. Por a irmã Hatmuser ter falado uma palavra que agradou a Deus. Irmão Brana na casa dela conversando com ela sobre os esquilos, não havia esquilo, e Deus disse para o irmão Brana, fale a palavra e os esquilos vão aparecer. A irmã Hatmuser, ouvindo o irmão Brana contar aquilo, ela disse, irmão Brana, tudo isto eu creio, isto eu creio. Por ela ter falado aquilo, o sobrenatural desceu ali e ungiu o profeta disse, irmã Hat, Deus agradou da palavra que a senhora falou. Peça qualquer coisa agora, isso vai cair para você. Peça 10 milhões de dólares sobre sua mesa e vai cair. Peça a cura da sua irmã que está na cadeira de roda. E ela orou e refletiu, ela disse, eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Na hora aquilo aconteceu. Nós tivemos um caso semelhante a esse agora no nosso retiro aqui. Isso é a coluna de fogo do nosso meio. A menina veio e disse para mim, pastor, ela falou uma palavra que agradou a Deus. E na hora, passou uns minutos, aquilo ficou remoendo meu coração, remoendo. Aí eu chamei o marido dela e chamei outro casal para testemunhar. Eu disse, irmã, Deus agradou dessa palavra sua. Minutos depois, Deus poupou ela de estar na cadeira de roda aleijada. Isto é o sobrenatural. É porque nós esquecemos. O diabo me mostrou ela na cadeira de roda. E eu disse, não, Deus agradou dela. E ela está curada. Nós temos experiência de William Brana. Josué e Caleb por crer em Moisés. Olha, Moisés abriu o mar vermelho, Josué abriu o Jordão. É daí para frente, é daí para lá. O que Jesus disse? Se você crer, farás as coisas que eu faço, e maiores do que essas fareis. É prometido para nós abrir Jordão. Se nós simplesmente ficarmos atrás do nosso Moisés. Você não fica com medo, irmão, desses levantares de Janes e Jambres, não. Fica com medo disso, não. Vai vir. Esse final de semana passado veio um irmão famoso em campanhas do Brasil, um pastor, veio em Brasília. Eu não falei nada, fiquei caladinho. E graças a Deus nosso povo nem olhou para isso. Estava todos aqui na ceia. Nós não temos que estar com medo de Janes e Jambres. Que nós temos que cultivar unidade em nosso meio. E o sobrenatural prevalecerá. Se nós acreditarmos mais no sobrenatural, veremos coisas extraordinárias. Eu queria, se eu tivesse força humana, ir lá pôr a mão no ventre da irmã Thaís e arrancar aquele câncer. Está comendo, matando ela. Os médicos falaram que nem quimioterapia não adianta mais. Mas eu não dou conta. Tem coisa que Deus disse, Deus fecha a porta, como fechou para a esposa do irmão Brana, a filhinha do irmão Brana, disse, eu não vou te ouvir, eu vou levá-las para casa. Mas a gente tem que dizer, Senhor, cumpra a sua vontade então. Mas nós veremos de um jeito ou de outro algo tremendo em outras pessoas. E por que não dizer na própria irmã, né?
Não morreu ainda. Enquanto não morreu, nós temos que crer na operação de Deus. Somente crer. Somente crer. Não é hora de formar alvoroço, é hora de ficar diante da coluna de fogo, o monte queimando, estremecendo, e o povo lá dizendo: Moisés, tudo é verdade, tudo que você nos falou, nós ouvimos com nossos ouvidos, agora podemos ver com nossos olhos. William Branham, tudo que você nos falou, nós ouvimos com nossos ouvidos você falar nos seus livros, nos seus sermões. Agora podemos ver a olho nu, operar no nosso meio, na irmã fulana, no irmão Beltrano, na irmã Ciclana, o sobrenatural, raios da coluna de fogo, operando, abrindo caminho. Ele está aqui. É bom, irmão, sermos crentes proféticos. Veja, Êxodo 19, verso 17 e 18. Tudo que Moisés viu, o povo, no verso 18, o povo viu. Não viu por visão de Moisés, mas viu com a sua própria visão. O diabo, ele fica trêmulo diante de nós, porque a nossa fé já não é mais no que o irmão Branham falou. Nossa fé já é no que nós também vimos. O nosso Moisés nos falou, nós ouvimos com nossos ouvidos, agora nós vemos com nossos olhos. E não tem jeito mais do diabo nos vencer. Ele pode nos vencer na saúde física, levar alguém de nós primeiro, uma doença, né? O diabo venceu no físico, mas vencer na revelação, São Mateus 16, as portas do inferno não dá conta de resistir esta revelação que Deus colocou na alma do eleito. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, pedra é revelação, edificarei. Quem? Quem que ele disse que edificaria sobre essa pedra, sobre a revelação? Eu pensei que você ia citar seu nome. Quem que ele edificaria sobre essa pedra? Adalto, fala seu nome. Você é edificada sobre esta pedra, sobre esta revelação. Você é a igreja. Você não pertence a uma igreja, você é a igreja. Mateus 16, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Não é questão de você ser membro desta igreja, você é parte desta igreja. Oh, irmão, isso deixa nós valentes, isso deve deixar nossa fé estimulada. Nós, sabe o que nós estamos precisando, irmã Rosa? É de nos interiorizar mais. Sabe, nós ficamos vivendo uma vida muito exteriorizada, exterior, olhando para que o homem de fora é, o homem de fora faz, o homem de fora é. Ficamos nos julgando pelo nosso exterior. Estamos tendo uma vida muito exteriorizada. Nós precisamos mais de nos interiorizar. Nos interiorizar. Quem é o homem que foi edificado sobre essa pedra? É o homem de dentro. É o homem revelado. É esse que as portas do inferno não prevalecem.
Isso é Romanos 8, 23. A natureza geme e nós também gememos, esperando a redenção do homem de fora, ou seja, do homem de dentro, esperando a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. A natureza geme, nós também gememos, esperando a redenção do homem de fora. Por que ele não falou que nós estamos esperando a redenção do homem de dentro? Porque o homem de dentro já foi redimido pela palavra. O nosso homem de dentro já foi redimido pela revelação, e as portas do inferno não prevalecem. Romanos 8, 23, estamos gemendo pela redenção desse homem de fora, do corpo, esse corpo que nos envergonha, esse corpo que nos coloca com a cara grande. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse eu faço. Esse é o corpo, esse é o homem de fora. Porém, é Romanos 8, 23. Estamos gemendo. Por que você chora aqui? Eu vi quarta-feira uma moedinha antes do culto, molhou isso aqui de lágrima, antes do culto começar, chorando. E isso não deve ser só moedinha. Todos nós devemos banhar o nosso altar com lágrimas, entristecido com o homem de fora. Romanos 8, 23, gemendo pela redenção desse homem de fora. Aí cumprirá 2 Coríntios 5, quando seremos transformados do homem de fora velho para um homem de fora também celestial, glorificado. Coríntios capítulo 15. Nossa batalha não é mais com o homem de dentro. O homem de dentro está seguro. O homem de dentro está revelado. O homem de dentro está sadio. Nossa fé não é uma fé doentia. Nossa fé é uma fé sadia. Você tem uma fé revelada, não mais cheia de dúvidas. Será que está certo aqui? Será que eu tenho que ir para outra igreja? Para outro grupo? Não. Você já está lá em Lucas 17. Se disser que ele está no telhado, nós não nos preocupamos de sair para lá para ver ele. Se disser que ele está no campo, nós não nos preocupamos para ir lá ver ele, porque nós sabemos que ele está aqui. Nós temos uma fé sadia. Porém, o que nos preocupa é o Romanos 8, 23. É a redenção do homem de fora. Esse homem de fora é complicado. Vamos terminar o 134 para nós ir embora? O relógio já está quase na hora. Vamos ler de novo, parágrafo 134. 134. Ele não se mostrou no Egito, Deus. No Egito não apareceu coluna de fogo para ninguém. Apenas por milagre, fazendo a serpente de Moisés engolir as outras, sinais. Mas quando teve a todos reunidos, aí vem Êxodo 19, verso 7, fora do arraial, ele apareceu a eles novamente e vindicou o ministério de Moisés. Quando é que você consegue entender a mensagem do William Branham 100%? Quando você vira as costas para a teologia, para o denominacionalismo, para esses ismos, você para de ouvir essas coisas da internet deles. Aí nós separados aqui no nosso grupinho, Deus desce e fala conosco. Ante o eleito e chamado fora, quando aquele profeta os livrou daquela nação do Egito e os trouxe para para um determinado lugar. O irmão Brana, veio uma pergunta para ele: irmão Brana, todos têm que mudar para Jeffersonville, para congregar no Tabernáculo Brana, para ser arrebatado? Todos têm que estar reunidos num só lugar para ser arrebatado? O irmão Brana disse sim. Mas qual é o lugar em Jeffersonville? Ele disse: em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Ô irmão, quando a igreja entender isso, vai parar com tanta bobageira. Tanta bobageira. Tem gente mudando lá na América, por exemplo, gente mudando de
estado para Jeffersonville. Hoje o Tabernáculo Brando não congrega mais todo mundo, não cabe. Eles alugaram um salãozão grande e mais de 2.000 pessoas nos cultos de fim de semana lá. Tudo bem, nada contra, mas eu não faria isso. Eu não faço isso. Se der certo de um dia eu ir lá conhecer, fico feliz. Mas eu, não, o que eu tenho que preocupar é entrar em Cristo. O lugar não é Jeffersonville. Quem falou isso não foi eu não, foi o irmão Brana. Pergunta a resposta número 1, número 2, ele responde isso. O lugar é em Cristo. Em Cristo. Essa política que tem que ouvir as fitas do irmão Brana para ser arrebatada agora. Para ser arrebatado agora tem que ouvir as fitas, senão não vai. Então quer dizer que esse povo que morreu antes dessa doutrina das fitas vir, está tudo no inferno? Eles não ouviram as fitas? Ouviram a mensagem lida e gaguejada ainda. Está tudo no inferno então? Conversa para boi dormir. Irmão Brana disse, é em Cristo. Aleluia! Quando aquele profeta os livrou daquela nação do Egito, né? E os trouxe para um determinado lugar. Qual é o lugar? Êxodo 19, verso 17. Fora do arraial. Arraial quer dizer meio dos incrédulos. Então a coluna de fogo apareceu outra vez. Aí vem o verso 18. O monte fumegando, eles viram a coluna de fogo lá no monte, o mesmo monte, no topo do monte Sinai. 134. Sexta-feira que vem a gente prossegue 135. Olha, uma coisa é ler a mensagem e outra coisa é estudar. Meus cultos é assim, viu? É estudar. A gente pode ficar num parágrafo só. Sexta-feira passada nós ficamos só num parágrafo, vocês lembram? Mas ficou bem estudado, não ficou? Hoje nós ficamos em 2 parágrafos. Ficou bem estudado, não ficou? Qual é o destaque que o senhor leva para casa hoje, irmão Samuel? Moisés, é bom ler, mas é melhor estudar. Estudar abre o leque, não abre? Pastor, abre muito a nossa mente e nós somos ajudados. Moisés abriu aquele mar vermelho. Porém, Josué também fez a mesma obra. Ele abriu, até maior. Ele abriu aquele Jordão. E nós também, o Elias desta era, ele fez obras. E no nosso meio também são feitas obras até maiores do que ele fez também. Você me fez lembrar de um episódio, eu creio que é Josué 23. Moisés, você que conhece a Bíblia, você também. É Josué 23 que fala. Quem foi que abriu o Jordão? Foi profeta? Foi sacerdote. Profeta Moisés deu o primeiro passo, abriu o mar vermelho. Foi o primeiro passo. Primeira puxada, segunda puxada. Terceira puxada, que foi pôr o povo na terra prometida. Foi profeta, fisicamente falando? Foi sacerdote. Quem é que pegou a arca e pôs nas costas e atravessou o povo ao Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo e possuir Canaã? Foi profeta Moisés? Ele já tinha ido, ele já tinha morrido. Quem pôs o povo na terra prometida? Foi sacerdote. O ministério pastoral é mais tremendo, mais ofício, é mais pesado do que o próprio ofício profético. Profeta mostrou o caminho, é lá. Agora eu vou embora. Você lembra do filme 10 Mandamentos? Lembra? Vocês já viram? Já? Cecil B. DeMille. Moisés subiu no monte e chamou Josué e disse: Josué, a terra é lá, só que eu não posso ir lá. Você coloca o povo lá. Leia, é Josué 23 ou 25? Por aí, depois vocês leem na sua casa. Josué fala de Josué com os sacerdotes pegar a arca, colocar nos ombros e abrir o Jordão e colocou o povo na terra prometida. Não foi Moisés não, foi os sacerdotes.
Não é, Moisés já tinha morrido, o William Branham já morreu. Mas eu pergunto, o sacerdote cruzou o Jordão com a mensagem deles próprios? Não. Ele cruzou o Jordão, Josué sempre dizendo ao povo: lembrai-vos da lei de Moisés. Com a mensagem de Moisés. Não pense, pastores, que diz ser da mensagem, colocar o povo na terra prometida com ismos, com a interpretação própria. Não vai, Jordão não abre. Ah, amados, a coisa é boa demais. Moisés, o que você aprendeu? Bate a taxinha e rebate. Nós não estamos mais caminhando, vivendo naquilo que o William Branham creu, naquilo que ele viu na sua experiência, mas estamos andando agora com o que nós vimos pela nossa fé, naquilo que nas nossas experiências. Agora nós estamos caminhando com a nossa vida. Não é fora do que o William Branham ensinou, não. Ai de Josué, fosse querer levar o povo fora do que o Moisés tinha ensinado. Nós estamos andando, Êxodo 19, verso 17 e 18. Uma vez Moisés falou para eles que viu fogo no monte Sinai. Agora em Êxodo 19, verso 17 e 18, eles não só estavam falando que Moisés lhes falara, agora eles estavam vendo. E nós somos esse Israel. Nós não estamos mais andando só do que o William Branham falou. Nós estamos andando agora naquilo que William Branham andou e falou. Nós podemos dizer, ouvi, mas agora vejo. Aleluia. Edinho, isso é bom demais, Edinho. Fala glória a Deus, Edinho. Aleluia. Amém. Vem cá orar, Edinho, vem cá orar, vem. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Ruim quando a coisa começa a ficar boa, o relógio manda parar. Mas amanhã tem mais à noite lá em Taguatinga. Domingo de manhã você estraga a mensagem Adoção volume 1. Estamos comendo ela. Estamos estudando. Uma coisa é ler e outra coisa é estudar. Estudar sem pressa. Vamos orar, moedinha, agradecendo a Deus. Toda a igreja. Grandioso Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus, é tão gostoso sentir a Tua presença, Deus. Quando nós entramos na Tua casa, quando eu entrei, nós entramos de cabeças baixas, com vergonha de nossas falhas, olhando para o de fora. Mas o Senhor é o Pai Celestial. O Senhor nos ama tanto. O Senhor nos protege das acusações de Satanás. O Senhor nos mostra quem nós somos lá dentro, ó Deus. É tão gostoso ouvir a Tua palavra e sabermos e crermos que nós somos Seus filhos. É tão bom estar confiante, seguro nesta palavra, ó Deus, que esse sacerdote fala, porque o Senhor fala através dele. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por este maná celestial que desceu em nossas almas nessa noite. Ó água, por isso que o Senhor falou que nós não teríamos mais sede, ó Deus. É porque nós bebemos dessa água, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez.
Obrigado porque nós vamos voltar para nossos lares diferente que nós entramos aqui nessa noite, ó Deus. É a graça do Senhor, é somente a graça do Senhor para conosco. Pai, nós pedimos ao Senhor humildemente, continue falando conosco através do nosso amado pastor. E também, ó Deus, quando um outro vier assumir essa plataforma, pedimos humildemente, seja com ele também, como o Senhor esteve neste momento com o pastor Adalto. É o nosso pastor e nosso irmão em Cristo, Deus. É tão gostoso quando nós pensamos com a alma quem nós somos, filho do Deus Todo-Poderoso, que nós ouvimos o Senhor falar. Oh Deus, é tão bom crermos e sabermos que foi o Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor leve cada um para nossas casas, debaixo de Tuas mãos poderosas, Senhor. Que o Senhor dê ordem aos anjos que acampem ao redor de cada um, e que seus anjos nos protejam através da sua ordem. Deus, aquela irmã que o pastor Adalto falou lá, que está doente, eu peço, Deus, faça a sua vontade, mas se for a sua vontade, ó Deus, de pisar na cabeça de Satanás aqui na terra, vai ser tão bom para nós, e para seu esposo, seus filhos, caso ela tenha, Deus. Faça a sua vontade. Nós, Deus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos seus filhos indignos. E sabemos que é a tua graça. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus.